A igreja deve guardar o sábado ou o domingo? Seja bem-vindo ao canal Cristianismo Inteligente. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, certo? Inscreva-se aí. Eu sempre falo em minhas aulas que o cristianismo ele está muito confuso nos dias de hoje e só tende a piorar. Porque depois que os apóstolos de Jesus morreram, a coisa foi ladeira abaixo. Surgiram doutrinas, teorias e tradições que, na verdade, vieram para complicar a vida dos futuros discípulos de Jesus. Ou seja, ao longo dos anos, aquela simplicidade que Jesus ensinou de viver o cristianismo, de viver os ensinos dele como discípulo dele, se transformou numa rede embaraçada de ideias e interpretações. E esse assunto sobre sábado ou domingo é um bom exemplo do que eu estou falando aqui. Guardar o sábado implica em guardar a lei. Afinal, o sábado faz parte da lei. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando se devemos guardar a lei. O link está na descrição, recomendo que você assista. Eu preciso falar para você quem são os defensores do sábado e quem são os defensores do domingo, para você ter uma ideia de onde isso vem. A denominação que defende a guarda do sábado com maior força nos dias atuais é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles dizem que o sábado é essencial para o cristão, ou seja, faz parte da vida cristã, já que eles insistem em guardar a lei mosaica. Já os defensores do domingo afirmam que o sábado foi substituído pelo domingo, sendo assim o domingo tomou o lugar do sábado. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Os adventistas, eles alegam que o sábado é mandamento e deve ser observado. Porém, eles ignoram todo o contexto do cristianismo histórico, já que nos escritos dos pais da igreja não se encontra base para a guarda da lei ou para a guarda do sábado. A doutrina da guarda do sábado na denominação adventista ganhou força não por causa dos textos da Bíblia, mas por causa das visões de Ellen White, considerada profetisa do grupo. E segundo as visões de Ellen White, o mandamento do sábado, quando ela teve essa visão, o mandamento do sábado estava destacado em glória. E eu vou colocar para você aqui a transcrição do que Ellen White disse a respeito dessa visão. Inclusive o link está aí na descrição, caso você queira conferir. Eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 das outras, mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Bom, veja aí que a visão que ela teve enfatizou a guarda do sábado. Do outro lado, os defensores do domingo alegam que, como Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e não no sábado, então a igreja deve guardar o domingo. E minha posição, e é o que eu quero pôr para você aqui nesse vídeo, é que os dois lados têm erros. E deixa eu dar então minha posição sobre o assunto para você. É evidente que o dia escolhido por Deus para ser guardado foi o sábado. Isso está muito claro em todo o Velho Testamento. Porém, os sabatistas erram por não compreender que a igreja está debaixo da graça e não debaixo da lei. E que pela lei ninguém pode ser justificado. Conforme Romanos 3:20, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Perceba, meu querido, que o propósito da lei foi condenar e não salvar. Veja Romanos 3:19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Romanos 5:20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A lei veio para mostrar o pecado, não para tirar o pecado. Perceba que nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. É um outro período. Veja Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então,
Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Estar isento da lei mosaica ou da observância da lei não significa liberdade para pecar. Significa que Cristo nos livrou da maldição da lei. Ele nos purificou para vivermos de acordo com os mandamentos dele, ou seja, os mandamentos de Cristo e não os mandamentos de Moisés. E os mandamentos de Cristo estão incutidos no Novo Testamento. Guardar a lei, e isso inclui guardar o sábado, que fique bem claro, é estar debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Perceba que se os adventistas querem guardar o sábado, eles devem guardar toda a lei e não apenas parte dela. Mas, para resolver esse problema, já que eles não guardam toda a lei, eles inventaram uma distinção entre lei moral e lei cerimonial. O problema é que essa divisão entre lei moral e lei cerimonial não existe nos escritos dos apóstolos, não existe no Velho Testamento nem no Novo Testamento. Ou é a lei completa, ou é a graça. Quem deseja guardar a lei para ser considerado justo está separado de Cristo. Gálatas 5:4. Vocês que procuram justificar-se pela lei e estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Querer guardar a lei, querer viver debaixo do mandamento da lei, é desprezar a graça de Deus. Os sabatistas erram por não compreender que a lei foi necessária apenas até a vinda de Cristo. A lei foi um guia para mostrar a todos nós o quanto precisamos de Cristo, como uma babá que vai educando o bebezinho até ele aprender a andar. Pois jamais poderíamos alcançar o padrão de Deus exigido pela lei. Ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Só Cristo fez isso. Veja Gálatas 3:24, é muito claro isso. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Perceba que a lei ela foi apenas como um guardião, como um guia até Cristo vir. Depois de Cristo, não precisamos mais do guia. E o sábado faz parte da lei, e não estamos mais debaixo da lei. A lei serviu para apontar para Cristo. Não há mandamento nos escritos dos apóstolos, no Novo Testamento, para a igreja guardar o sábado. Todas as vezes que o sábado é mencionado no Novo Testamento, está dentro do contexto da vida e da tradição judaica. Nunca como um mandamento, como uma doutrina para os cristãos. Paulo guardava o sábado. Claro, ele era judeu, e essa era a tradição da nação, era a tradição do povo dele. Porém, não há mandamento para as igrejas guardarem o sábado. Se você duvida, leia o Novo Testamento, você não vai encontrar um mandamento para isso. Só há menção do sábado em momentos diários da vida judaica, e nunca na vida da igreja gentílica. É um grande equívoco usar passagens da vida judaica, ou da tradição judaica, para querer validar uma doutrina que nunca foi ensinada como um mandamento para a igreja. Isso é muito importante. Já sobre o domingo, e eu não vou prolongar aqui o assunto, é fato que há muitos registros históricos dos cristãos cultuando no domingo. Isso já é visto no Novo Testamento. Porém, a minha posição é o seguinte: se a igreja tivesse que guardar um dia como sendo sagrado, esse dia seria o sábado. Mas não há mandamento para guardar nem sábado, nem domingo. Por mais que haja registros da tradição da guarda do domingo, não há base no Novo Testamento para dizer que o domingo substituiu o sábado. Essa tal substituição que é ensinada por muitos não passa de arbitrariedade dos intérpretes. Ok? É a interpretação deles. O sábado não foi substituído pelo domingo.
A conclusão que eu chego é que a igreja não guarda o sábado, porque é da lei, mas também não guarda domingo. Não existe um dia especial para a igreja. Claro, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, mas Deus não determinou regras legalistas para seu povo que é salvo pela graça. Cristo é a nossa lei, Cristo é nosso sábado, Cristo é tudo o que precisamos e tudo o que temos. Em Hebreus 7,12 diz algo bem interessante. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. E Cristo é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote eterno. Quando Cristo veio, ele mudou o sacerdócio, mudou a lei, tirou a maldição e trouxe a graça, tirou a condenação e trouxe a salvação, tirou o legalismo e trouxe a liberdade. Não guardamos sábado e não existe decreto dominical. Essa é a minha posição. Se você tem uma opinião contrária ou se você concorda, deixe aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. E assista também os vídeos que eu vou deixar listado aí na descrição, certo? Essa foi a minha posição. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau.